aqui! Olha eu aqui de novo. E hoje eu vou falar de quem? Zezé de Camargo. Vocês viram que ele foi nas redes sociais pedindo pro SBT cancelar o especial de Natal dele, É o Amor. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. Nesse momento eu não sei se foi um favor ou não, mas põe aí nos comentários o que você acha. O que aconteceu? Não sei se você acompanhou, mas na sexta-feira teve o lançamento do SBT News, que é o canal noticiário do SBT que estava ali para trás de CNN, Globo News, sem nada, né? Sem nenhum canal para falar sobre notícias. O ponto que começaram a discutir nas redes sociais é que estavam presentes ninguém menos, ninguém mais que Alexandre de Moraes, Luiz Inácio Lula da Silva com sua respectiva senhora, estava Tarcísio, governador de São Paulo, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Então tinha uma misturada ali, né? O que falaram muito foi sobre o clima amistoso que estava rolando ali dentro do lançamento do canal. O ponto é que Daniela Beirute, que é a presidente da SBT atualmente, ela veio se pronunciar com relação ao pedido do Zezé de Camargo, e sim, foi tirado do ar. Ela veio se pronunciar com relação ao pedido do Zezé e falou que eles estão preparando um canal, um noticiário com pluralidade, sem levantar bandeira política, e defendem que o jornalismo precisa ser isentão. Mas vamos falar desse ponto do isentão. Antes de eu continuar, você já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e não esquece de comentar os temas que você quer que eu traga aqui. Porque o que eu vou falar para você? Será mesmo que ser isentão funciona no mundo? E o que a bilionária da Bet, o Banco Master e o Brasil têm em comum? Vamos ver? Se você respondeu dinheiro, influência e o famoso jeitinho brasileiro, você acertou. Mas a conversa aqui ela vai além disso. Porque o que une esses casos não é só dinheiro. É poder, networking e acesso aos bastidores. E quando você entende como esse jogo funciona, você percebe por que o Risco Brasil não é teoria, é realidade. Eu particularmente acho muito curioso como histórias muito diferentes acabam seguindo o mesmo roteiro. De um lado, uma jovem brasileira que ela celebrou como símbolo máximo da meritocracia. Do outro, um banqueiro envolvido em um escândalo que simplesmente some sob sigilo, ou melhor, depois das críticas e uma suposta olhada nos dados, se é que você me entende, o STF permite a reabertura das investigações sobre o caso. Mas calma. Vamos ligar esses pontos aqui com cautela. Nos últimos dias, a mídia passou a exaltar uma brasileira de 29 anos como prova viva de que qualquer pessoa pode virar bilionária antes dos 30. Em entrevista, ela até chegou a dizer que, mesmo se tivesse nascido em outra realidade social, teria chegado onde chegou. E aqui eu vou ser bem direta. Pode até ser pela forma como ela conquistou, mas isso soa bonito. Mas será que se sustenta quando a gente olha os fatos? A empresa que a tornou bilionária vem recebendo muitas críticas aqui do Brasil e também lá nos Estados Unidos. Muitos dizem que é uma plataforma de apostas disfarçada. Por isso que 7 estados americanos processaram a empresa. Na prática, você aposta se vai chover ou não ali na plataforma. E é um joguinho de sim ou não, altamente viciante. Quem ganha esse jogo? Nos Estados Unidos, casas de aposta elas precisam de licenças estaduais. Elas pagam impostos altos, tá? E tem regras duríssimas. O que essa empresa fez? Ela mudou o nome do jogo, que tinha bet no nome, literalmente. Aí ela passou a se definir como mercado de contratos financeiros, para escapar da regulação estadual
pagar menos impostos e aceitar jovens a partir de 18 anos, porque lá nos Estados Unidos, para você poder jogar, é só acima de 21. E nesse caso, a partir de 18 já é possível. Massachusetts chamou de jogo disfarçado. Nova York acusou de falso mercado peer-to-peer. Os povos indígenas entraram com ações, ligas como a NFL e NBA alertaram os reguladores. E aí vem a pergunta que realmente importa. Como essa empresa continua crescendo apesar de tudo isso? A resposta não é genialidade. Está no network. Sabe quem foi trabalhar lá? O filho do presidente dos Estados Unidos, ele entrou como conselheiro estratégico. Um ex-conselheiro da empresa passa a presidir o órgão que regula a própria empresa. Perceba que aqui entra o acesso ao poder. Agora conecta isso com o Brasil. Vem para cá porque a lógica ela é a mesma. Olha só, o escândalo do Banco Master, se você não conseguiu conectar ainda tudo isso que eu falei, ele está crescendo, né? Aparece na imprensa, chama atenção, chega ao STF e por um bom tempo fica ali em suspenso, silêncio, nenhuma explicação clara, nenhuma pressa. Até agora o Banco Central também nem divulgou a lista de pagamentos. Agora, Dias Toffoli autoriza a reabertura das investigações. E isso muda o fato central? Não, não muda, porque o ponto nunca foi se o caso anda ou não. É o paralelo inevitável, assim como a empresa da bilionária virou uma bet disfarçada de investimento. O caso do Banco Master, ele virou, por meses, um escândalo disfarçado de normalidade institucional. O movimento acontece, mas sempre tarde. A transparência vem disfarçada depois de muita pressão. E a sensação que fica é a mesma. Quem tem poder, pode tudo. Em ambos os casos, o mecanismo é o mesmo: poder e networking. Consegue ver o SBT aqui na questão da influência e a necessidade de estar bem instaurado com todas as abas de poder? No caso da bilionária, o que sustentou o crescimento não foi só a tecnologia. Foi o apoio de grandes nomes, trânsito político, regulador amigo e narrativa bem vendida. No caso do Banco Master, o que sustenta o silêncio não é falta de informação. É excesso de conexão com pessoas que estão no poder, aqui no Brasil. E se você quiser saber mais sobre o Master, entra aqui no meu perfil que eu expliquei tudo que rolou desde a liquidação do banco. Esse é o jeitinho brasileiro versão premium. Quando o assunto envolve muito dinheiro e gente poderosa, a regra vira exceção? Eu particularmente acho isso bem perigoso. Porque não é sobre uma pessoa, um banco ou uma empresa específica. É esse o recado que fica. Quem tem influência em poder, negocia. Quem não tem, é obrigado a aceitar. E quando esse padrão se repete, o preço não fica restrito a poucos. Ele recai sobre o país inteiro, inclusive para você que fica à mercê de um poder que nunca esteve nas suas mãos. Agora, deixa eu te provocar de outro jeito. O que isso te diz sobre o ambiente onde você está colocando o seu dinheiro? Porque o risco não está só na economia de fato. O risco é institucional. Diversificação internacional deixou de ser luxo há muito tempo. Não é de hoje que eu falo sobre isso aqui nesse canal e, sinceramente, não vai ser a última. Entenda que você pode continuar produzindo no Brasil, mas não pode deixar toda a sua segurança financeira presa aqui. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas competentes, trabalhadoras, que não querem dar um jeitinho, só querem previsibilidade e crescimento. Se você sente que está na hora de estruturar isso com mais estratégia, com calma e clareza, o link para falar comigo tá na descrição e vai ser um prazer enorme te atender e te ajudar
a proteger o seu patrimônio. Riqueza à prova de governo nasce da necessidade e da coragem de tirar o seu dinheiro do alcance de um país que muda as regras no meio do jogo e de políticos que nunca souberam administrar o que cobram.